Todos, em algum momento da infância, perguntaram aos pais de onde vêm os bebês. Para a maioria das crianças, a reação que recebem dos pais é a mesma. Eles ficam um tanto estranhos e inseguros sobre como lidar com a situação, geralmente decidindo falar da velha história da cegonha ou simplesmente dizendo: "Você descobrirá quando for mais velho." Como qualquer outra criança, também perguntei aos meus pais de onde eu vim, mas a reação que recebi foi longe de ser normal. Ambos olharam para mim com rostos assustados. Minha mãe chocada. Meu pai me pegou pela mão e me levou para o meu quarto. Achei que ia levar uma bronca, até que ele me sentou na cama e se ajoelhou na minha frente, do jeito que fazia quando estava prestes a me contar algo realmente importante. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e determinação. Então, começou a me contar sobre minha irmã Jade. "Então, filho," meu pai começou dizendo, "as pessoas nascem desse lugar especial na barriga da mãe chamado útero. É de onde vieram todos os seus irmãos e irmãs mais velhos. Mas antes que um bebê possa nascer, ele precisa crescer por cerca de 9 meses, até estar pronto para vir ao mundo. Às vezes, os bebês podem morrer durante esses 9 meses, então eles nunca nascem de verdade, entende?" Ele tentou dizer tudo isso devagar, certificando-se de que eu entenderia. Eu balancei a cabeça e ele continuou. "Mais de 1 ano antes de você nascer, sua mãe ia ter uma menina. Uma que havíamos decidido que se chamaria Jade. Estávamos muito ansiosos pelo nascimento dela, mas 5 meses depois, Jade morreu. Sua mãe ficou arrasada, não queria desistir, então alguns meses depois tentamos novamente. Esperávamos ter uma menina, de novo, então poderia ser a segunda chance da Jade vir para nossa vida." Engoli seco quando ele acabou de dizer isso, e a primeira coisa que pensei foi que eles não me queriam. Eles queriam minha irmã mais velha. Meu pai abaixou a cabeça, depois levantou-me olhando e continuou dizendo: "Mas algo inesperado aconteceu. Descobrimos que sua mãe estava esperando gêmeos." "Gêmeos? Mas, pai, e gêmeos não precisam ser do mesmo sexo?" perguntei. "Nem sempre", disse meu pai. "Eles têm se forem gêmeos idênticos, mas vocês dois não eram idênticos. Havia 2 bebês na barriga da sua mãe, uma menina e um menino. Ela estava tão feliz, sempre quis ter gêmeos. E a ideia de que um deles era a filha que perdemos há 1 ano tornava tudo ainda melhor. Estávamos determinados que dessa vez as coisas seriam diferentes. Dessa vez, Jade receberia a vida que havia perdido e teria um irmão gêmeo ainda por cima." Nesse momento, o rosto do meu pai ficou ainda mais sombrio e ele disse: "Isso não aconteceu. Você veio ao mundo no dia de Natal, mas a pobre Jade nunca nasceu." Não consigo descrever o horror absoluto que senti naquele momento. Corri para minha mãe e a abracei, pedindo desculpas de novo e de novo. Achei que minha mãe ficaria brava comigo por algum motivo, mas me enganei. Ela apenas me abraçou com força e disse que eu não tinha o porquê pedir desculpas, que eu era seu presente especial e nada poderia mudar isso. Ela me chamou assim porque nasci no dia de Natal. Eu tinha 8 anos quando soube da Jade. Já se passaram 9 anos desde então. Eu não costumava pensar na Jade com muita frequência. Quero dizer, por que eu pensaria, né? Não é como se eu realmente a conhecesse. Ninguém a conhecia. Mas comecei a pensar muito nela ultimamente, desde que os pesadelos começaram. Eu tive o primeiro na última quarta-feira depois de um longo dia na escola. Esse pesadelo começou comigo descendo uma escada, embora fosse difícil dizer como, se estava tudo escuro. Eu mal conseguia ver para onde estava indo e, consequentemente, esbarrei na porta que tinha no final dessa escada. Quando encontrei a maçaneta, girei e abri a porta, entrando em um pequeno bar. Havia uma mesa de sinuca, o próprio bar à direita e várias mesas colocadas no meio. A única coisa que faltava nesse bar eram pessoas. Entrei e ouvi a porta bater atrás de mim. Olhando em volta novamente, notei um homem sentado em um banco bebendo.
Ele parecia ter entre 40 e 50 anos e usava um velho casaco marrom surrado, com um chapéu ainda mais surrado na cabeça. O chapéu estava dobrado para o lado e todo o traje o fazia parecer um sem-teto, mas havia um estranho ar de superioridade nele, como se ele soubesse coisas que ninguém mais sabia. Depois de ver o traje do velho, rapidamente olhei para o meu. Eu estava vestindo um terno de aparência cara, completo, com uma rosa do lado esquerdo do peito e gravata igualmente vermelha fluindo do meio. Eu fiz uma careta e tentei puxar a rosa, mas descobri que não era apenas falsa, mas também presa ao tecido. Desistindo, fui até onde serviam as bebidas e me sentei à direita do velho. Imediatamente, todo o bar ganhou vida. De repente, havia pessoas por toda a parte, rindo, bebendo e se empurrando. Havia uns caras que reconheci da minha sala de aula, reunidos em torno de uma jukebox. A mesa de sinuca tinha alguns caras do time de futebol reunidos em volta dela. As mesas eram em sua maioria ocupadas por mulheres. A parte estranha era que, além do velho sentado ao meu lado, absolutamente todos ali tinham mais ou menos a minha idade. Até a atendente tinha no máximo uns 21 anos. Ela era uma garota com cabelo tingido de ruivo que parecia bastante atraente, se não fosse por seu piercing feio no nariz. "Você vai pedir alguma coisa ou vai ficar aqui olhando para os outros clientes?" Ela me perguntou. "Tem certeza de que todos aqui são maiores de idade para beber, moça?" Eu perguntei, mas ela respondeu: "Quem se importa? Apenas me diga o que você quer." Suspirei e pedi um copo de água. O velho ao meu lado começou a rir e, sentindo-me um pouco afobado, perguntei a ele: "Do que você está rindo?" Me arrependi de ter aberto a boca no minuto em que vi seu rosto. O lado esquerdo de seu rosto estava cheio de cicatrizes. Se ele não tinha sido queimado, com certeza passaram a faca nele. Havia toneladas de marcas de corte em todo o lado esquerdo de seu rosto, mas não havia sinal dessas cicatrizes no lado direito. Seu olho esquerdo era verde, enquanto o direito era azul. Poderia parecer legal se seu olho esquerdo não estivesse olhando para o chão, enquanto o outro continuava olhando diretamente para mim. Desculpe, eu só achei engraçado que você pediu só água. Você certamente não parece o tipo de rapaz inocente." Ele falava com um sotaque e era um pouco difícil de entender o que estava dizendo, tanto com a rapidez com que falava, quanto com o quanto fiquei surpreso com seu rosto. O velho começou a gargalhar. Assim terminou meu primeiro pesadelo. Claro, eu desconsiderei isso. Continuei meu dia como de costume. No final da tarde, eu já havia me esquecido completamente. Quando adormeci naquela noite, no entanto, o pesadelo recomeçou. Era como se a coisa toda fosse um filme que foi colocado em pausa até que eu estivesse pronto para apertar o play. No pesadelo, eu estava sentado naquele mesmo banco de bar. Havia as mesmas pessoas ao redor, incluindo o velho ao meu lado. Sua risada estava começando a diminuir e ele enxugou uma lágrima do olho. Forcei o copo de água goela abaixo e respirei fundo algumas vezes. Quando me acalmei, comecei a fazer perguntas, a primeira das quais sendo: "Onde estou?" "Bem, essa é uma pergunta boba, não é?" disse o velho. "Dentro da sua própria cabeça, é claro. Todos aqui são fruto da sua imaginação. Bem, todos menos eu e outra pessoa." Olhei para o homem, perplexo. Então me lembrei que estava sonhando. Percebi que dessa vez era um sonho lúcido, ou seja, eu conseguia fazer minhas próprias ações. Normalmente eu teria começado a brincar com isso, tentando ver até onde minha imaginação poderia ir. Mas esse homem me interessou. Eu perguntei a ele quem era e também quem mais ali não estava apenas na minha cabeça. "Bem, quem sou eu não é grande coisa. A outra pessoa, porém, é ela que realmente importa. Mas acho que você já sabe de quem estou falando." O velho disse. Essa resposta me deixou mais pasmo do que a anterior. Como diabos eu deveria saber quem era? Reconhecia alguns dos caras no bar, mas nenhuma das garotas. Não, eu não, eu disse. "Espera um segundo.
Você disse que a maioria das pessoas aqui são fruto da minha imaginação, mas eu conheço algumas delas na vida real. Como isso funciona? Bem, é claro que você os reconheceria. É a sua cabeça, então você colocaria as pessoas que conhece nela. Mas essas pessoas no bar conosco são pessoas que você criou, completamente diferentes das do mundo real. Eu, porém, sempre fui assim. Eu sempre serei assim, o mesmo com ela. Eu balancei a cabeça, mais do que um pouco confuso. Quem é ela que você tanto tá falando? Perguntei. O velho olhou para mim, suspirou, levantou-se do banco e disse: Acho que você precisa de mais tempo para pensar nisso. Volte quando souber de quem estou falando, disse ele, começando a se afastar de mim. Do nada, o sonho mudou e eu estava em um vazio escuro. Havia uma garotinha com um vestido branco parada na minha frente. Não me lembro de mais nada sobre sua aparência, exceto que ela tinha cabelos ruivos curtos e cacheados. Ela levantou a mão, apontou o dedo para mim e disse alguma coisa, mas as únicas palavras que consegui entender foram: você, eu, você. Ela apenas repetia aquelas palavras, eu e você, como se faltasse alguma coisa, alguma outra palavra entre essas duas. Suas palavras começaram a aumentar em tom e volume. Ela começou a falar cada vez mais rápido. Antes que eu percebesse, a garota estava gritando aquelas duas palavras, mas sempre com aquela lacuna entre elas, deixando apenas espaço suficiente para que eu adivinhasse. Comecei a ouvir a risada do velho ao fundo. Cobri meus ouvidos com as mãos, tentando bloquear os gritos. Foi quando senti algo molhado. Levantei minhas mãos de volta na frente do meu rosto. Elas estavam cobertas de sangue. Nesse momento, acordei. Meu batimento cardíaco ecoando em meus ouvidos. Eu estava encharcado de suor e meu despertador tocava. Respirei fundo várias vezes, mas ainda demorei uns bons 5 minutos para me acalmar completamente. Depois que me acalmei, comecei a pesquisar os significados dos sonhos. Eu não queria acreditar, mas não havia como aquele velho ser apenas um sonho. Não havia um único registro que eu pudesse encontrar online de alguém continuando um sonho anterior, um dia depois que ele aconteceu. Na verdade, existem técnicas que as pessoas descobriram para continuar os sonhos que tiveram, mesmo anos depois de tê-los, mas no meu caso foi completamente acidental. Você não executa acidentalmente uma técnica mental. Então, o que eu experimentei deve ter sido real, pelo menos parcialmente. E eu estava disposto a apostar que o sonho que se seguiu à minha conversa com o velho era algum tipo de pista. Uma jovem de cabelos ruivos e cacheados, parecido com o meu. O estilo e o comprimento eram diferentes, mas a cor era de um tom semelhante ao meu vermelho claro. O cabelo ruivo era uma característica marcante na minha família, então fazia sentido presumir que eu era parente dela. Foi quando eu me liguei e isso me atingiu completamente. Era Jade. Jade estava tentando falar comigo. Ela tentou me dizer algo ontem à noite. Eu tinha certeza. Você. Eu. Você. Parecia que ela tinha me acusado de alguma coisa. Mas o que eu poderia ter feito com ela? Eu nem era um bebê quando ela morreu. E ela morreu bem do meu lado, digamos assim. De jeito nenhum, eu não podia. Como eu poderia ter matado Jade? Eu não teria nenhuma razão ou meios para fazer isso. Minha mente era muito subdesenvolvida para tentar esmagar uma formiga, muito menos estrangular minha própria irmã. Eu simplesmente não era capaz de cometer o ato. Continuei dizendo isso a mim mesmo o dia inteiro, mas não adiantou. Fui dar uma caminhada para tentar acalmar meus nervos, mas só me senti pior quando passei por uma mulher empurrando um carrinho de bebê. A criança era tão pequena, tão indefesa, tão feliz. Eu não poderia imaginar que isso teria matado alguém ou alguma coisa. Fiquei acordado até tarde naquela noite, tentando ao máximo não cair no sono. Eu não queria encontrar o velho novamente.
Eu não queria saber o que aconteceria quando eu contasse a ele sobre minhas suspeitas. E com certeza, não queria que essas suspeitas fossem verdadeiras. Mas desmaiei de sono eventualmente. E quando dormi, ele estava esperando por mim. A porta de entrada do bar ficava logo atrás de mim e o velho estava bem na frente. Não havia mais ninguém no bar. Fiquei ali parado por um segundo, confuso. Eu me virei e puxei a maçaneta, tentando desesperadamente abrir a porta para sair. A fechadura segurou, não importa o quanto eu puxasse. O que te deixou com tanto medo, filhinho? O velho riu. Vamos, você terá que enfrentar a música mais cedo ou mais tarde. E de repente, começou uma música. Uma velha música que eu lembrava na minha infância ganhou vida de um toca-discos de vinil igualmente antigo no bar. Aquele toca-discos não estava lá durante minha última visita. Bem, se você voltou, isso significa que você sabe de quem estou falando, não é? Vá em frente, ela quer ouvir. O velho gargalhou mais alto do que nunca, deleitando-se com minha angústia. Eu olhei para ele, meus olhos arregalados de medo. Eu queria me desculpar, queria me defender, inventar alguma desculpa, qualquer desculpa em que Jade pudesse acreditar. Mas eu não podia. Por mais que tentasse, não conseguia pensar em uma boa razão para ter matado minha própria irmã. Meu medo foi substituído quase instantaneamente por culpa, mais culpa do que já senti na minha vida toda. Tudo bem, eu entendo. Eu matei a Jade. Falei, desesperado, minha voz tremendo. Eu não tenho como escapar dela, né? Se ela me quer morto, então ela pode vir em frente e me matar. O velho parou de rir e olhou para mim, seu sorriso começando a desaparecer um pouco. Olhei para o teto e repeti. Vá em frente, Jade. Se você quer vingança, pode vir. Estendi os braços e esperei. Prendi a respiração, esperando que aquela garotinha de vestido branco aparecesse na minha frente, para envolver seus braços em volta do meu pescoço e apertar até minha boca começar a espumar e meus olhos saltarem. Ou talvez ela tivesse alguma outra morte horrível planejada para mim. Não importava. De qualquer maneira, o final permaneceria o mesmo. Esperei. Me levantei e esperei o meu fim chegar. Fiquei lá por 3 minutos inteiros e nada aconteceu. Abri os olhos e baixei-os para olhar para o velho. Ele parecia zangado. Não havia mais nada de sua atmosfera alegre e distorcida anterior. Seu ar de superioridade foi substituído por uma aura de pura raiva. Onde está seu medo? Ele me perguntou. Agora eu estava com medo. Todos os pensamentos sobre Jade deixaram minha mente enquanto eu olhava para o velho. De mim, mas não é isso que eu quero. O medo da minha espécie não é nem de longe tão delicioso quanto o medo da sua. Eu vim aqui para uma refeição e não vou sair desapontado. Ele disse tudo isso com um tom nervoso, como se tivesse pedido um bife bem passado e eu o tivesse deixado mal passado. E eu era o bife. Recuei e bati na porta. Desesperadamente procurei a maçaneta quando o vi caminhar em minha direção. A essa altura, seu olho verde havia saltado completamente, deixando um buraco negro ao lado do azul. Seu rosto estava se movendo para fechar o buraco e colocar o olho azul em seu centro. Eu podia ouvir seus ossos estalarem enquanto todo seu corpo começava a girar como uma velha máquina, transformando-o em um horror grotesco que me recuso a descrever. Enquanto eu procurava a maçaneta, a porta atrás de mim se abriu. Não pensei 2 vezes e simplesmente corri, subindo as escadas escuras como breu o mais rápido que pude. Eu sabia que o velho estava correndo atrás de mim, mas não conseguia ouvi-lo. Não fez nenhum som enquanto me perseguia. Entretanto, eu podia sentir sua presença se aproximando de mim por trás, chegando cada vez mais perto a cada passo que eu dava. Eu não conseguia pensar em nada para fazer, além de continuar correndo, e pedir a Deus que pudesse escapar. Eu ainda estava correndo quando cheguei ao topo da escada. Não parei nem por um segundo. Vi tons brilhantes de verde e vermelho voarem pela minha visão, enquanto eu acelerava pelo que acho que era algum tipo de estufa. Agora que penso nisso com mais clareza, não poderia estar indo tão rápido. Eu estava exausto da perseguição escada acima
e as cores passavam por mim como se eu estivesse em um carro. Mas apesar dessa explosão milagrosa de velocidade, o velho ainda estava bem atrás de mim. Continuei correndo até que vi uma porta de vidro surgindo na minha frente. A porta se abriu quando me aproximei, e a ouvi bater no momento em que atravessei. Foi quando percebi que algo estava me ajudando. Não algo. Alguém. Eu não sabia por quê ou como eu sabia disso, mas eu sabia. Alguém estava me ajudando a escapar daquele monstro. Correndo pelo vazio negro que vira em meu segundo sonho, ouvi o som de vidro quebrando, seguido por um grito de dor atrás de mim. Virei minha cabeça e vi o horror que havia quebrado as portas da estufa flutuando no vazio. O velho estava se contorcendo como um verme, como se algo o tivesse agarrado e se recusasse a soltar. E apenas alguns metros abaixo dele estava uma garotinha em um vestido branco, com cabelo ruivo curto e encaracolado. A mão da garotinha se levantou na cara do velho. Agonizantemente devagar, Jade fechou a mão. Ao fazer isso, os gritos do velho tornaram-se mais altos e guturais. Seu corpo começou a se dobrar. Ouvi os sons de fluido pingando misturados com o eco dos gritos da criatura. Quando os gritos pararam, Jade fechou a mão completamente, deixando o pontinho vermelho que era a criatura dos meus pesadelos cair em uma poça do seu próprio sangue. Jade se virou para me encarar. Dessa vez, pude ver seu rosto. Ela tinha sardas como as minhas, só que as dela eram mais salientes. Seus olhos tinham o mesmo verde brilhante que eu e todos os outros da minha família. Ela abriu a boca e sorriu para mim. E foi o sorriso mais deslumbrante que já vi na minha vida. "Desculpe por ter que ver isso", disse ela, ainda sorrindo para mim. Então ela mudou. De repente ela ficou apenas alguns centímetros mais baixa do que eu. O vestido branco que usava antes foi substituído por um par de jeans preto e uma camiseta azul celeste. Seu rosto parecia muito mais velho, e seu cabelo outrora encaracolado agora estava preso em um rabo de cavalo igualmente longo, mas totalmente liso. Seus dentes pareciam ligeiramente desarticulados, mas seu sorriso ainda era tão deslumbrante quanto antes. "Então", Jade riu dizendo, "agora é a sua vez." Antes de terminar o vídeo de hoje, queria mandar um salve para o meu amigo Felipe Queiroz, que acompanha o canal. Um abraço, Felipe. Tenha bons pesadelos, como todos aqui do canal também. Até a próxima. Obrigado.